Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia lá no Epístola de Paulo aos Romanos. Estou lendo na versão da Bíblia aí do Escaninho, a NAA. Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 17 até o final, que é o 29. Estamos na sequência dessa série, na Epístola aos Romanos. E assim diz a palavra de Deus. Paulo tinha acabado de se dirigir à hipocrisia dos judeus que achavam que tinham um relacionamento especial com Deus só porque eram judeus, mas que na verdade viviam como pagãos. Eles viviam como quem não conhecia Deus. E vivenciavam a mesma impiedade que os pagãos vivenciavam. O que Paulo está dizendo vocês acham que é muito bonito ser judeus, mas não vale de nada se vocês vivem igual os pagãos vivem, não faz diferença. Então ele aqui aborda a reivindicação que os judeus faziam, de que eles tinham uma linhagem melhor, porque conheciam desde o Antigo Testamento, era um povo da aliança, isso tudo era verdade. Deus tinha revelado a eles a sua vontade, eles eram da aliança. Mas, de verdade, eles são presunçosos. Estou usando palavra minha aqui agora, mas que eles eram presunçosos em se arvorar elementos que não eram deles. Porque, em primeiro lugar, eles estabeleciam determinadas exigências de pureza, e isso perante Deus, por causa da sua linhagem de Moisés. Ora, se eu sou descendente de Moisés, eu não preciso mais fazer nada. E a segunda questão, que Paulo diz que eles também estavam nesse caminho presunçoso, é que eles eram da linhagem de Abraão. Então, através de Moisés, eles herdaram a lei, e através de Abraão, eles herdaram as benesses da promessa, da bênção ampla de Deus. Então, eles ficavam assim: eu tenho lei e eu tenho bênção, então eu não preciso de mais nada, não preciso fazer nada. E Paulo faz isso repetindo a ideia de que ter lei não representa de forma alguma ter alguma vantagem, se a lei que existe, que foi dada, que foi pautada na questão da própria doação que Deus faz graciosamente de um princípio, não tem qualquer sentido se ela não for obedecida. Lá no primeiro sermão eu falei que um dos pontos centrais de Romanos era a obediência pela fé. Vocês lembram disso? A obediência pela fé vai perpassar todo esse texto de Paulo aos Romanos. Então, muitas coisas que ele fala, ele já tem prévia ideia de que os ouvintes já sabem que ele está falando. Que nas entrelinhas ele se refere também à obediência pela fé, que é o caso neste momento aqui. Então ele se volta, no segundo trecho que eu li, para a questão da circuncisão, que era tão preciosa aos olhos dos judeus. Aliás, isso é precioso para os judeus, né, do judaísmo até hoje. Judeu é etnia, judaísmo é a questão religiosa da religião judaica. Então Paulo vai dizer, olha, a circuncisão tem a ver com a promessa, tem a ver com a revelação, mas ela exige um caminhar com Deus. A circuncisão não é o alvo. A circuncisão é um elemento pelo qual vocês, vendo a marca da circuncisão, vão ser obedientes a Deus e buscar cada vez mais a santidade de Deus. Os hebreus, ao longo do tempo, perderam isso e ficaram com a circuncisão pela circuncisão. E é exatamente isso que Paulo está condenando, particularmente no segundo trecho. Ou seja, tudo que eles tinham da parte de Deus, lei e promessas de bênçãos, seriam anuladas nesse contexto de aliança se não houvesse a contrapartida, que era exatamente a obediência. Nos primeiros versículos que eu li, até o 24, do 17 ao 24, ele fala diretamente aos judeus. Judeus que não tinham mais desculpa nessa altura do campeonato. Ele vinha de fazer duras críticas à raça humana como um todo, fala condenando os gentios, e nós vimos isso na segunda parte do primeiro capítulo. Quando ele entra no capítulo 2, ele volta a sua metralhadora agora para os judeus e começa a dizer: vocês são tão impenitentes quanto os gentios, aos quais eu acabei de condenar.
vocês estão sob a mesma condenação. E agora ele vai explicar por que isso. Por que ele falou de forma tão dura? O tema central aqui, no primeiro segmento, neste, que vai até o versículo 24, é exatamente uma confiança cheia de arrogância que vinha por parte dos judeus, onde o tema central, nesse primeiro momento, é a lei de Moisés. A lei de Moisés se estabelece como um elemento da vida dos judeus. Mas o que Paulo começa a condenar aqui é que, se por um lado os judeus alegavam possuir uma vida pautada na lei, Paulo está dizendo, vocês não vivem na lei porque vocês não obedecem os princípios da lei. Não basta conhecer, não basta você ter acesso à sã doutrina. Se você não viver a sã doutrina, você está igualzinho o sujeito que vive lá no mundo. Atualizando a fala de Paulo, não o texto da Bíblia, eu não atualizo a Bíblia, mas atualizando a fala de Paulo para os nossos dias, é como se ele falasse para uma igreja de 2025, não adianta vocês conhecerem a sã doutrina se não viverem em obediência à palavra de Deus, a sã doutrina. Vocês são piores do que aqueles que vivem lá no mundo. Porque o que vive lá no mundo não tem compromisso de conhecimento, não recebeu a revelação, não recebeu o chamado eficaz de Deus, portanto, ele é um impenitente porque é impenitente. Agora, é profundamente danoso ao coração do homem saber quem é Deus, o seu chamado, viver perto da luz de Cristo e viver assim mesmo como um impenitente. E essa é exatamente a exortação que Paulo está dando aos hebreus, que ele, mais uma vez, chama de hipócritas, nas suas alegações. Eles não cumprem a lei, e não cumprem a lei porque não é que não pudessem cumprir a lei. No Império Romano, os judeus eram um dos únicos povos, havia talvez mais um ou dois, cuja religião tinha sido respeitada pelo Império Romano. Os judeus podiam sim cultuar a Deus, segundo a tradição do Antigo Testamento. Eles podiam levar os holocaustos, eles podiam fazer sacrifícios, mas Jesus foi obrigado a ir lá e derrubar as coisas do templo, porque até mesmo no culto havia vendilhões e havia interesses que eram escusos, espúrios e não faziam parte do culto verdadeiro ao Deus segundo a aliança do Senhor. Vamos nos lembrar que tudo muda na cruz. Até a cruz valia a lei veterotestamentária. Eles não cumpriam a lei por leniência. Eles não cumpriam a lei porque não queriam cumprir a lei. Eles não queriam cumprir a lei porque eram preguiçosos. Eles não cumpriam a lei porque queriam vida religiosa falsa, fácil. Queriam viver de qualquer jeito. E é por isso que eles não cumpriam a lei. Ele amava o texto da Escritura no seu todo. No tempo dele, óbvio que ele só tinha até o rolo que finalizava o Antigo Testamento. Ele amava a Escritura. Cadê o presbítero Natan? Ele não era marcionita. Estou falando isso porque ele mencionou isso hoje aqui como uma das heresias do início da igreja. E ele sabia que o texto bíblico tem um caráter dialético, porque o texto bíblico é capaz de argumentar com o coração humano e, sob iluminação do Espírito Santo, ele é capaz de nos convencer, por argumentos intrínsecos ao próprio Deus, de que nós estamos errados e que a palavra está certa. E Paulo sabia disso, o que muito tempo depois, 1500 anos depois, arredondando, um outro homem chamado Martinho Lutero vai nos dizer que a palavra de Deus tem pelo menos 3 características para nós. Ela é um espelho que mostra aos pecadores quem eles realmente são diante de Deus. Você quer saber quem você é diante de Deus? Olhe-se no espelho chamado Bíblia. Segundo ponto, a Bíblia é um martelo, a palavra de Deus é um martelo que despedaça a arrogância humana. Se você quer ficar pianinho na sua vida, leia a Bíblia, que você vai ser
massacrado, porque aí a Bíblia nos coloca no nosso lugar. E o terceiro ponto é que a Bíblia é uma máscara, não no sentido pejorativo, mas ela é uma máscara por trás da qual se encontra abscondida a graça e a misericórdia de Deus que se revelam no momento em que Ele vai direcionando a nossa vida. E nós precisamos todo o tempo da misericórdia de Deus, para que Ele haja em nosso favor e para que Ele faça isso de tal maneira que nós possamos ser direcionados a fim de não sermos como aqueles judeus que eram criticados, e alguns deles talvez estivessem dentro da igreja, sendo judeus tornados cristãos. Lá no início da obra O Peregrino, de John Bunyan, tem uma seção chamada A Casa do Intérprete. O cristão recebe instrução clara antes de ir e depositar o seu fardo ao pé da cruz. E essa instrução consistia de 7 elementos, 7 cenas que ele teria que viver. 5 delas eram de ensino e 2 eram de juízo. E numa dessas cenas de ensino, intérprete, que era o guia, era o mentor de cristão, ele vai levar cristão até uma sala, né? Entra com ele numa sala, e essa sala era uma sala de estar, estava toda empoeirada, tinha muita poeira. E intérprete então pede que um homem venha varrer a sala. E começa a varrer. Se você já varreu um lugar com muita poeira, você sabe o que vai acontecer, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A poeira começou a subir e cristão ficou sem conseguir respirar direito. Tiveram que dar um daqueles comprimidinhos para alergia para cristão depois. O cristão fica, né, ali com aquela sensação de não respirar direito. Só que quando percebeu isso, o intérprete pede água, pede para trazerem água, e ele lava a sala. Quem já precisou fazer isso, eu já fiz isso muitas vezes, o lugar está muito empoeirado, você salpica a água e você consegue varrer, sem subir. Não pode ser água demais, senão vira lama, né? Mas você consegue varrer bem. E ele então lava a sala, fica limpa, e deixa de irritar a respiração de cristão. Nesse momento, aqui é que vem o pulo do gato. O intérprete chega para cristão e ele vai explicar que aquela sala é o coração de um homem que nunca foi santificado pela doce graça do Evangelho. Aquela poeira que sobe é o seu pecado, que nunca foi tratado, é o seu pecado original, e as corrupções interiores que contaminam o ser do homem. Quem começou a varrer é a lei. Essa é a metáfora que ele usa. Mas aquela que trouxe água e espargiu para assentar aquela poeira é o Evangelho. Então ele usa essas duas metáforas para dizer que onde a lei, que é aquele homem que varre, levantou o pó do pecado original e da corrupção interior que contamina a alma do homem, é preciso que venha depois a água que vai lavar para controlar esse pó, para sentar esse pó. Mas primeiro, aquela poeira tem que ser levantada para que a consciência seja alertada. Essa é a metáfora de John Bunyan nesse encontro entre o intérprete e o cristão lá na casa do intérprete. A lei, Paulo está dizendo, ela trouxe, sabe, aquele revolver no coração de vocês, judeus, que receberam a lei do Senhor. Ao invés de vocês terem a consciência alertada e buscarem a Deus e serem santos como Deus propôs a vocês, vocês gostaram de viver nessa poeira, nessa sujeira, e por não verem nada e por gostarem disso, vocês estão vivendo como os pagãos. É como se ele dissesse, vocês pararam na primeira parte, vocês não foram para a segunda. Aí chegamos a essa segunda parte, a partir do versículo 25 e até o final.
Aqui nesse segundo momento, Paulo vai despejar todas as suas atenções numa questão de suma importância daquela lei sobre a qual ele estava falando, que é a marca que travava o princípio da aliança dentro do povo, que era a circuncisão. E exatamente nesse momento que Paulo vai avançar e vai mostrar aos judeus com os quais ele falava que não é verdadeiro servo de Deus apenas aquele que carrega uma tradição ou determinadas marcas. Esse pode ter uma história na igreja, história na denominação, história na história cristã, pode ter história, pode ter marcas, e tudo isso pode ser muito bom, pode ser digno e pode ser lícito. Mas isso não torna ninguém cristão. Faz parte da história. E Paulo completa dizendo, na verdade, cristão verdadeiro mesmo, não é esse que carrega as marcas visíveis e a tradição que pode ser consultada e revivida, mas é aquele que é a partir do coração, e não aquele que é a partir do exterior, do que se vê. Paulo já tinha destacado inicialmente a importância da obediência pela fé, coisa que eu vou repetir até a gente terminar Romanos. Mas a circuncisão dos judeus já não era mais acompanhada por obediência. Era apenas algo estético na vida de um povo que não reconhecia mais o seu papel dentro da aliança. Aqui no estado de São Paulo, não vou dar o nome, claro, isso é para você depois ficar curioso, você vai pedir perdão a Deus, curiosidade assim é pecado. Mas aqui tinha uma igreja reformada, de uma tradição europeia, que por não ter ministros suficientes, pedia pastores emprestados da IPB. E assim foi, durante muito tempo, décadas. Até que um dia essa igreja foi conduzida e conciliarmente se tornou uma IPB também. Por que ela precisou ser conduzida à IPB? Porque está lá o pastor, como eu, um pastor presbiteriano, emprestado, cedido a essa igreja co-irmã, que não tinha pastor aqui. Aí chegava uma pessoa que ele nunca viu na vida com um bebê, né? Assim, igual nós temos bebezinhos assim. Ô, reverendo, eu vim aqui batizar meu filho, mas eu nunca vi vocês. Sim, mas nós temos direito porque nós somos cidadãos do país tal, e essa é uma igreja oficial do país tal. Então a gente veio aqui para batizar. E ele tinha que batizar. Havia uma questão jurídica envolvendo isso. Isso, por décadas, aconteceu assim. A pessoa vinha, batizava a criança, sumia, nunca mais aparecia. Era arrolado, aquele batismo ia para o consulado e eles informavam lá o país de origem. O que essas pessoas faziam era o que esses hebreus aqui estavam fazendo. Eu vou lá no templo ao 8º dia, vou circuncidar meu filho homem e pronto. Estou resolvido com Deus, nunca mais eu preciso de Deus. Eu vou batizar meu bebê, nunca mais apareço na igreja, não vou comungar com os irmãos, não quero saber de Deus, mas ele está batizado, então está tudo certo. Não é assim. E Paulo demonstra então que Israel, por não guardar a lei de Moisés, estava anulando a sua circuncisão. E Paulo diz assim, isso que vocês têm na carne não vale nada, porque isso que vocês têm na carne não reflete algo que vocês têm no coração. Meus irmãos, nós estamos num tempo em que a igreja vive momentos extremamente estéticos. Tem muita gente que continua com cara de santo para tudo quanto é lado. Como diz aqui no trecho anterior que nós lemos, prega que não deve roubar, mas está roubando, inclusive a sua própria igreja. Prega que não deve adulterar, mas é um adúltero ou uma adúltera. Tá? Pecado não tem gênero, vocês sabem disso, né? É raça humana.
Pregam que não devem, vou usar coisas do nosso dia, não devem espoliar os irmãos, mas não pode ver um menorzinho que vai lá e dá um jeito de pisar. Detesta ídolos, mas tem uma coleção de ídolos. E não estou falando dos feitos e com nome que nós podemos identificar, inclusive na tradição cultural brasileira. Não. Estou falando de ídolos que não deveriam estar exatamente no coração, que é o lugar em que Deus deveria estar agindo, que a marca da nossa credulidade deveria estar plena. Se Paulo estivesse pregando hoje nas rádios e TVs e nos streamings brasileiros, não vou falar do mundo porque a gente está aqui, meus irmãos, talvez ele não pregasse nem como prega em Romanos ou em Gálatas. Talvez ele fosse extremamente mais duro, porque os dias são torpes, são difíceis. Você quer ver como é que são dias difíceis? Tenta indicar uma boa igreja para um amigo seu que se mudou para longe. Você vai ter dificuldade. Os dias são difíceis, como eram difíceis aqueles dias. É muita gente hipócrita, assim como Paulo acusava os judeus. E aí o que a gente faz com isso? O que a gente faz com o texto de Paulo? O que a gente faz com o sermão de hoje? Sai por aí caçando hipócritas? Não, vamos olhar para nós, para a gente não virar um. A palavra de Deus ela é reflexiva, é para mim. Porque a coisa mais comum num sermão é a gente estar ouvindo e ao invés de internalizar aquilo para a gente, para o nosso coração, a gente está pensando no fulano. Ah, fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir isso. Ah, aquela minha vizinha fofoqueira tinha que estar aqui hoje. Sou eu o alvo da palavra do Senhor. É por isso que ela é um espelho. Lembra que Lutero falou que ela é um espelho? É isso. Mais uma coisa que Paulo fala diz respeito aqui aos gentios cristãos, especialmente aqueles que estavam lá na igreja de Roma, por isso que a carta é dirigida para eles, que cumpriam a lei por meio da fé em Jesus Cristo e se tornavam, por isso mesmo, a habitação do Espírito Santo. Vejam bem, Paulo faz um contraste. Judeus, vocês têm a lei, vocês conhecem Moisés, vocês conhecem Abraão, vocês têm a circuncisão na carne, mas vocês vivem como um pagão. Agora, na igreja de vocês, tem um monte de gente que não conhecia a lei, não foi circuncidado, não sabe direito quem é Moisés e nunca ouviu falar em Abraão, mas vive como um verdadeiro filho de Deus. E Paulo então põe esses dois casos nas duas balanças, nos dois pratos dessa balança e pergunta: quem é filho de Deus? Não será aquele que tem as marcas no seu coração e que vive de acordo com a palavra de Deus e com a sua direção? E Paulo então encerra esse trecho, exatamente dizendo, porém, judeu, versículo anterior, o 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Talvez aqui Paulo, que tinha sido um fariseu, confiava totalmente nas obras da lei. Ele próprio fala isso. Mas que depois da sua conversão genuína a Jesus Cristo, passou a confiar somente na graça, naquela graça de Deus que se manifestava em Jesus Cristo, com quem ele se encontra no caminho. Ele tinha experiência de ambos os lados. Ele tinha sido um judeu, fariseu, hipócrita, embora zeloso pela lei. E por isso, ele agora, do outro lado, se esforçava por explicar e exortar a respeito da verdadeira vida com Deus, sendo nós um povo fiel e não qualquer coisa.
Vamos concluir e vamos aplicar. Diante desse texto, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a nossa espiritualidade pessoal. Meus irmãos, tudo que acontece do lado de fora, tudo que nós vemos, é passageiro. Sejam coisas muito boas, sejam coisas difíceis. Tudo é passageiro. As coisas desse mundo são efêmeras. A Escritura já nos adverte, e a nossa experiência pessoal sabe disso. Tudo é efêmero. Tudo passa. A vida é fugaz. Um dia desse eu estava correndo, pequenininho. Agora eu estou ficando velho. Daqui a pouco eu entro na terceira idade, vou fazer companhia aí a mais uns 2 ou 3 só aqui na igreja da terceira idade. Daqui a pouco eu estou parando em vaga, né, para idoso. A vida passa, a vida vai passando. E nós precisamos estar com a nossa espiritualidade de ordem pessoal acima das circunstâncias que nos cercam. As circunstâncias, assim como os fatos da vida, são passageiros e efêmeros. Elas também passam. Agora, os fatos e as circunstâncias vão deixar marcas em nós. Porque o fato de passarmos disso com a ajuda de Deus não remove de nós a nossa memória e as nossas cicatrizes, mas nós passamos com a ajuda de Deus. As coisas que nos cercam às vezes são coisas boas, mas que não podem ocupar um lugar que é de Deus, exclusivamente de Deus. Inclusive a nossa tradição eclesiástica, a nossa história pessoal de fé. A circuncisão era um sinal dado por Deus e o selo da aliança de Deus com os judeus. Contudo, não era uma cerimônia mágica ou um amuleto. Assim como o batismo não é uma cerimônia mágica, não é um amuleto para a vida cristã. Porque a circuncisão, assim como o batismo, não nos oferece uma proteção permanente. E isso que eu vou falar agora é duro e é confuso muitas vezes. Não nos oferece proteção permanente contra a ira de Deus, porque a ira de Deus, mesmo sobre os seus filhos, pode se manifestar não como sobre os impenitentes, mas na forma de uma disciplina, em que, partindo da sua ira contra o pecado, ele vai nos suscitar o despertamento para voltarmos ao lugar pleno do seu amor. E tudo isso é o que vai nos conduzir ao compromisso e à obediência ao Senhor. Os judeus tinham uma confiança absurda no fato de terem sido circuncidados e por isso não precisavam mais prestar contas nenhuma a Deus. Mas, meus irmãos, não é o fato de sermos membros batizados de uma igreja que nos torna fiéis. Mas nós termos uma vida aos pés de Cristo, obedecendo a sua vontade, porque só assim nós seremos sempre considerados verdadeiros filhos de Deus. E nesse caso, o verdadeiro Israel de Deus. Amém? Cuide da sua vida espiritual. Segundo, ídolos são sempre ídolos, até quando travestidos de boas coisas. Vou levantar minha Bíblia. A minha Bíblia pode se tornar um ídolo. Não pelo seu conteúdo, não por sua palavra inerrante, mas eu posso dedicar ao livro Bíblia uma verdadeira adoração. A Bíblia não foi feita para ser adorada, ela foi feita para expor a palavra da revelação de Deus a mim. A água do batismo. Tem gente que idolatra tanto o batismo que se batiza 25 vezes ao longo da vida. E se for fazer uma viagem a Israel, vai se batizar com o primeiro pastor que achar por lá, para dizer que se batizou nas águas do Rio Jordão. Isso é idolatria, gente. Os elementos da Santa Ceia. A comunhão com os irmãos. Tem gente que preza tanto a comunhão com os irmãos que se torna o seu ídolo.
O domingo, tem gente que adora o dia do domingo. O dia do domingo não é para ser adorado, ele é para ser separado para o Senhor. Que, aliás, aí vem o outro lado da história, que é quando não tem nenhuma importância e o domingo vira o dia de qualquer coisa, menos do Senhor. A família, os filhos. Tem gente que adora os filhos, tem gente que adora a família. Vejam bem, irmãos, eu estou falando de coisas boas, coisas lícitas, coisas que nós devemos não só buscar, como promover. Mas essas coisas não podem estar no lugar de Deus, porque aí se tornam ídolos. Não queiramos ser mais justos que o próprio Deus. Não queiramos ser mais santos que o próprio Deus. Alguns de nós talvez haja necessidade de intérprete, varrer e lavar bem a sala. Talvez estejamos ainda numa sala com muita poeira. E a gente precisa respirar bem. Precisamos da ajuda do intérprete nessa hora. Porque só com a poeira sentada a gente consegue ver nitidamente as maravilhas de Deus. Quando os nossos olhos estão embaçados pela poeira, a gente não enxerga direito. Amém? Terceiro, a honestidade de fachada foi uma acusação de Paulo para os judeus. Ele tinha uma vasta experiência nos bastidores, porque ele não era simplesmente um crente do judaísmo. Ele era um oficial de primeira monta do judaísmo. E ele perambulou pelos bastidores da incredulidade dos judeus, que se achavam superiores aos gentios por causa do seu rigor ritual, mas que na verdade eram falsos e totalmente imersos numa prática de pecado. Agora, ritualmente falando, os judeus podiam aparentar uma vida de devoção, de pureza, de piedade, e eu até acho que tinham mesmo. Você vê um judeu lá no meio da praça, né, com seus olhos cerrados, as mãos para cima, sem saber o que falar e orando, né, em voz alta, todo mundo passava perto, olha que homem santo. Até Jesus passar e falar, mas o santo aqui é aquele lá que ora baixinho. Não é o que faz figura de santo que é santo. É quem tem o coração santo. Eles tinham cara de quem vivia na presença de Deus o tempo todo. Você deve conhecer gente assim, né? Gente que está normal na rua e quando você fala, até muda a voz, né? Né? Aquele negócio assim. Você vai, meu Deus, é o próprio, né? Encarnou aqui né? um reformador aqui na minha frente. Não, meus irmãos, a gente não precisa disso. A gente só precisa de um coração contrito, esfacelado na presença de Deus e deixa que Ele resolve o resto. Quando eu aprendi lá atrás, no meu ministério, quando eu estava aprendendo com os pastores mais velhos, o processo litúrgico da gente, sabem com quem eu mais aprendi liturgia? Com gente liberal. Eles tinham tanta preocupação com a liturgia, que era o que cobria a deficiência da Escritura, que eles eram impecáveis. Não tinha uma vírgula fora da liturgia. Vida mesmo não tinha. Vamos viver honestamente a nossa vida cristã. Não precisa você parecer cristão. Só seja cristão. Quem tiver que saber que você é cristão vai saber. Não precisa botar neon na testa, eu sou cristão. Não precisa. Simplesmente viva de forma a agradar a Deus. Porque é na ação do Espírito que está a verdadeira marca daqueles que são realmente convertidos e santificados ao Senhor. É o Espírito trabalhando em nós. Amém, queridos? Vamos ser honestos. Só faltam duas. A quarta, que tem a ver com esse, que é o de ser verdadeiro cristão.
E aqui tem a ver com a questão da circuncisão. Ele fala a respeito disso, assim como nós temos que falar, uma vez que a sombra que era a circuncisão, com a luz do Novo Testamento, passa a ser o batismo, e essa é a razão do porquê nós batizamos os nossos filhos. Ali estava a mensagem de Paulo de que o verdadeiro cristão, assim como o verdadeiro judeu, é aquele que é verdadeiro em seu interior. Nós precisamos ser verdadeiramente cristãos no nosso interior. O verdadeiro batismo e a verdadeira circuncisão, embora tenham a sua expressão física visível, mas eles acontecem de fato no nosso coração. Isso os judeus não tinham percebido. Ou passaram a ignorar ao longo do tempo. Olha, você vai trazer o seu filho, ele vai ser circuncidado. Ensina no caminho tudo aquilo que ele deve aprender. Ensina a honrar o Senhor e a amá-lo. Por quê? Porque ele era circuncidado? Não, porque ele era para ser um verdadeiro filho de Deus. A circuncisão era a marca que ele ia olhar e dizer: ah, eu tenho que viver como verdadeiro filho de Deus. Mas eles eliminaram essa segunda parte e passaram a dizer: bom, já sou circuncidado, tudo está valendo. Não se satisfaça com ter sido batizado e ser membro de uma igreja. Satisfaça-se em ter o seu coração totalmente posto nas mãos do Senhor e viver para a honra e para a glória do Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de obediência pela fé, numa percepção clara do que Deus fez em nosso coração, e precisamos dessa forma viver de forma absolutamente fiel ao Senhor, a despeito da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Amém, meus irmãos? E vamos para a última aplicação, enfim, conclusão e aplicação. É que Paulo fala da inconsistência do testemunho daqueles judeus. Mas eu vou dizer para vocês que aquilo que Paulo fala para os judeus há 2000 e poucos anos, aliás, um pouco menos, ele já escreve lá para o ano 50 e pouco, talvez seja um dos maiores dilemas e problemas da igreja dos nossos dias. A inconsistência do testemunho. Os cristãos se acostumaram a viver uma vida dupla. Se acostumaram a ser crentes até o domingo na hora de dormir depois do culto. Mas na segunda-feira inauguram a semana laboral como se não fossem cristãos. E tudo bem. Uma certa vez nós perguntamos para uma pessoa que é tudo assim no hipotético para ninguém saber o que é, né? Mas como é que ela fazia para exercer a sua profissão, sendo cristão? E a pessoa assim, e era uma pessoa que tinha uma vida regular. A pessoa assim, na maior naturalidade, não, mas eu sou cristão na minha vida privada. Na minha vida profissional eu preciso usar as ferramentas que eu tenho lá. Eu não vou dizer o que é. Não era para matar ninguém não, só para vocês ficarem aliviados aí. Mas era para o uso abusivo da mentira. Como é que você faz? Lá eu tenho que mentir, senão não vai dar certo. Ou nós bem somos cristãos, ou não somos. Não existe uma terceira via. Não existe uma terceira possibilidade. Ou é, ou não é. Ou serve Deus, ou serve Baal. Meus irmãos, vou falar isso com amor. Um cristão de vida dupla é pior do que um ateu. Sabe por quê? Quando nós temos a luz do Senhor, um ateu é alguém com quem nós podemos conversar. A gente sabe o que ele pensa. Nesse ponto, o ateu é bem mais honesto do que um cristão de vida dupla. E você pode chegar no final da conversa dizendo para o ateu: bom, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Você não creu em Deus e eu não vou deixar de crer em Deus. Houve, vamos dizer assim, uma conversa civilizada.
O cristão de vida dupla, não. Você acha que ele é seu irmão. Você acha que ele é crente fiel. E ele insiste em querer que todos achem isso. Mas ele vive como se fosse um mundano. Isso é muito pior. Eu ia dizer que uma pessoa que se diz cristã e vive na prática, quanto mais do pecado, é um filho do diabo. Porque aquele que verdadeiramente ama a Deus, não vive na prática do pecado. Isso está escrito na Bíblia. Portanto, é inconsequente alguém se dizer cristão e viver na prática do pecado. Nesse sentido, essa nossa situação de hoje é perfeitamente paralela à situação que Paulo fala dos judeus aqui naquele tempo. Que o Senhor nos ajude, que nós nos esforcemos para que venhamos a ter um testemunho que jamais entristeça o Espírito Santo, que jamais entristeça o nosso Senhor e Salvador, que tanto nos amou. E que o nosso testemunho jamais ruim, nefasto, jamais afaste pessoas do caminho da cruz. Que não existe pior desserviço que um crente falso pode cometer do que servir de obstáculo para aqueles que querem se aproximar do Senhor. Amém, queridos? Foi Paulo que falou tudo isso, tá? Não fiquem com raiva de mim. Conversem com Paulo quando vocês chegarem lá no céu. Estamos na sequência dessa série, na Epístola aos Romanos. E assim diz a palavra de Deus. Mas se você diz que é judeu, confia na lei, se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será esta incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Senhor, estamos diante da Tua palavra, lemos esse trecho e agora, Senhor, vamos expô-lo ao nosso coração com a ajuda do Senhor, que Ele gere em nós um crescimento, um amadurecimento na fé e que os nossos olhos espirituais percebam a Tua instrução para nós nesta noite. Nós oramos assim no nome santo de Cristo. Amém.